Bom, eu tendo essa oportunidade de pregar hoje, quero aproveitar ela aproveitar essa oportunidade de estar pregando hoje para encerrar, digamos assim, o que já foi encerrado nas células, que é o assunto sobre o Sermão do Monte, né? Então, percebendo que ontem foi o nosso último encontro para falar sobre esse assunto, eu falei, bom, deixa eu encerrar no culto então, fazendo uma espécie de resumo geral do que nós vimos durante as 10 semanas que nos reunimos na casa dos anfitriões para falar sobre o Sermão do Monte, né? Não dá para falar sobre tudo, claro, porque foram 10 semanas de praticamente 1 hora na média aí só falando, então eu tenho que resumir, mas eu pretendo fazer um breve resumo dos versos, Mateus 5, dos versos 3 a 12, e ter um foco maior no que foi o tema das 2 últimas semanas, que é o sal da terra e a luz do mundo. Vamos ler, irmãos, Mateus capítulo 5, versos 13, 14, 15 e 16. Eu estou lendo aqui na NVI e diz assim o texto: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está no céu. Irmãos, antes da gente entrar de cabeça aqui nesse texto, nós precisamos voltar um pouco o texto antes de Mateus capítulo 5. Então nós temos que voltar para compreender um pouco do contexto. Quando nós lemos Mateus capítulo 3 e capítulo 4, encontramos Jesus sendo primeiro batizado por João Batista. Então ele é batizado, ele sai dessas águas do batismo e ele vai direto para o deserto e lá ele é tentado pelo diabo. Então, tendo Jesus vencido o diabo e as tentações no deserto, ele vai para a região norte de Israel, que é a região da Galileia, e para uma cidade específica chamada Cafarnaum, que é onde ele começa o seu ministério de pregação. É em Cafarnaum, depois do batismo, depois da tentação, que ele vai para iniciar essa jornada dele como pregador do evangelho do reino. Então Jesus começa a percorrer toda a Galileia, ensinando este evangelho nas sinagogas. E enquanto ele ensina, ele prega, ele também cura todo o povo daquela região. E essas curas que Jesus faz, começa a aumentar a fama de Jesus, e muitas pessoas de outras regiões começam a ouvir falar desse tal de Jesus, que anda pregando e curando na região da Galileia, especificamente em Cafarnaum. Então ali ele começa a pregar, ensinar, curar pessoas, expulsar demônios, curar lunáticos e etc. Então essas ações de Jesus, que já tinha muita gente, começa a encher de mais gente ainda. Muitas pessoas começam a seguir Jesus, se aglomerar em torno de Jesus para ouvir ele falar ou para serem curados ou libertos dos demônios que lhes perturbavam. Então a gente entra no capítulo de número 5. E no verso 1 do capítulo 5, diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados, não sei o que lá, não sei o que lá, e não sei o que lá, que a gente viu durante 10 semanas. Então ele percebe essa multidão
sobe num lugar de destaque, vai para um lugar mais alto e começa a se comunicar de uma forma mais clara para todas aquelas pessoas que antes estavam em volta dele se aglomerando. Note então que Jesus estava fazendo o que antes do Sermão do Monte? Pregando, ensinando. Ele estava fazendo o que antes do capítulo 5? Pregando e ensinando. A aglomeração veio e ele faz, preciso me ausentar um pouquinho, ir para um lugar de melhor destaque, para que eu continue a pregar e a ensinar. Sendo assim, o Sermão do Monte não é nada mais do que uma nomenclatura que nós damos para um texto específico onde Jesus está no monte falando algumas coisas que ele já estava falando antes. Então isso deve ter em nossa mente, deve estar em nossa mente, que essa pregação de Jesus sobre o Sermão do Monte, principalmente as bem-aventuranças, começam a o quê? Qualificar as pessoas que fazem parte deste evangelho do reino que ele está pregando, ou melhor, do reino de Deus que ele vem anunciando. Quando ele começa, bem-aventurados são, assim, 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 assado, ele está trazendo qualificações, características das pessoas que pertencem ou que são compatíveis ao reino de seu Pai. E é interessante que isso traz a sensação, quando lemos o Sermão do Monte, que ele é difícil de digerir. Porque bem-aventurados são os mansos. E se tem um povo que não é manso, às vezes é o crente. Bem-aventurados são os pacificadores. E pensa num trem difícil, é ser um pacificador. É uma pregação difícil de digerir para nós, mas provavelmente era ainda mais difícil para judeus que estavam sentados em torno de Jesus. Porque Jesus disse o seguinte: felizes são os que choram. Como assim? Feliz é o infeliz? Feliz é aquele que chora? Feliz é o pobre? Não. Feliz não é o rico. Feliz são os humildes? Não. Felizes são os poderosos, que mandam nos humildes. Então essa mensagem de Jesus, ela vem para, atenção, trazer uma nova percepção a respeito do reino de Deus. Tanto é que posteriormente ele vai começar a falar assim, vocês ouviram o que foi dito? Que tem que amar o amigo e odiar o inimigo? Vocês estão tudo errado. Interpretaram a Bíblia errado para vocês. Pregaram errado para vocês. Porque eu vos digo, amem os seus inimigos. Quando te pedirem para andar 1 milha, anda 2. Se pedirem alguma coisa, dá a capa, dá tudo. Se derem um tapa na sua cara, vira a outra face. Jesus está deixando bem claro o seguinte: vocês aprenderam uma coisa sobre o reino de Deus, mas deixa eu te explicar. Eu vim para fazer a hermenêutica correta do texto da lei de Deus. Eu vim explicar o que de fato é o reino de Deus. Tudo que vocês ouviram por aí está errado. Tudo não, mas boa parte. O Sermão do Monte, então, é uma espécie de pregação que, presta atenção, não leva em consideração o ego do ouvinte, não leva em consideração o conforto ou desconforto que as palavras causarão no ouvinte, e nem as consequências, se serão boas ou ruins, do conteúdo deste sermão. Jesus, ao dizer, bem-aventurados são os pacificadores, contrariando toda a perspectiva comum do que era o reino de Deus, falando essas palavras, ele está deixando bem claro, não estou nem aí para o que você acha do reino de Deus, porque o reino de Deus é isso que eu estou falando. É como se Jesus estivesse fazendo o seguinte, então. Imagina Jesus agora, subindo no monte, dizendo assim, queridos irmãos, judeus ou de outros locais que vieram me ver, boa noite, a paz seja convosco. Eu me batizei agora há pouco com João, subi das águas, percorri o deserto e enfrentei lá o diabo, saí do deserto e vim para Galileia com o objetivo de ensinar o evangelho do reino do meu pai. E assim fiz. Enquanto eu ensinava, também curava alguns enfermos. E essas curas fizeram o meu nome se espalhar por aí, para várias pessoas, e elas começaram a se aproximar para que eu também as curasse, libertasse demônios, e assim fiz. Mas ficou tão descontrolada a situação
se é que eu perco o controle de alguma coisa, né? Que eu decidi me separar um pouquinho de vocês para ficar aqui no alto, para vocês me ouvirem. Então, como saiu um pouco, eu achei melhor ficar aqui. E sendo assim, eu gostaria de pedir a atenção dos senhores e das senhoras para que eu ensine a vocês o verdadeiro evangelho do reino de Deus, meu Pai. Pois bem, de início eu quero ensinar que no reino de Deus, bem-aventurado são os pobres de espírito. E assim Jesus começa. E Jesus vai falando sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Os pobres de espírito nada mais são que aqueles que consideram sua condição atual pobre. Percebem que diante de Deus não há nada para oferecer, que são pobres e miseráveis. Bem-aventurados também são os que choram. Tendo percebido a sua pobreza e não capacidade de pagar a dívida com Deus, ele percebe essa pobreza e começa a chorar, lamentando-se pela condição atual que ele está. Bem-aventurado, então, são os humildes ou mansos. Depois de ter percebido sua pobreza e de ter chorado, estes começam a se submeter mansamente, como uma ovelha aos cuidados do bom pastor, que vai machucar, que vai doer, que vai passar o mertiolate que dói. Não é esse do mundo moderno, é o que dói, que vai doer, mas mansamente a ovelha que antes era rebelde, percebeu sua pobreza, se submete aos cuidados do bom pastor. Bem-aventurados, então, é aquele que tem fome e sede de justiça. E aqui mostra a primeira mudança na relação entre o homem e Deus, e o homem e a sociedade. Estes que têm fome e sede de justiça são os que submeteram às orientações do pastor e aprenderam agora os conceitos corretos de justiça. Bem-aventurado também são os misericordiosos, porque percebendo lá no começo sua pobreza espiritual, chorando e vendo que Deus cuidou dele com misericórdia, porque ele não merecia, ele também agora começa a usar de misericórdia com os outros. Bem-aventurado também são os puros de coração, homens e mulheres que têm boa intenção, como é, por exemplo, a viúva que ofertou no templo, e Jesus olha aquele ato e fala: ela ofertou mais do que todos os outros, observando o coração dela, e não simplesmente o ato em si. Bem-aventurados são aqueles que pregam sem precisar de nada em troca, são aqueles que querem levar o evangelho de Jesus sem precisar de dinheiro em troca. Bem-aventurados também são os pacificadores, são aqueles, não aqueles que não querem briga, são aqueles que entram na briga para acabar com a briga. Bem-aventurados são os que produzem paz, como por exemplo, qualquer dia desses, você que é casado, talvez teve um problema aí com a sua esposa e precisou da ajuda do pastor. E o pastor, o que ele fez? Pacificou a relação. Bem-aventurado é o pastor que consegue ajudar os irmãos que estão em guerra entre si. Ou seja, pastor mete a colher em briga de marido e mulher, sim. E por fim, bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça ou por minha causa. Basicamente o que Jesus fala aqui é o seguinte: depois que você percebeu sua pobreza, chorou, foi manso, agora é justo, é misericordioso, é pacificador, é puro de coração, essa é a consequência. Parabéns, você será perseguido, porque ninguém gosta disso aí. Não é bom ser justo demais. Ser justo demais não é bom. Você que não é crente, ou talvez está me assistindo, você não é crente, o conselho para um não crente é: se você for justo demais, não vai ser bom. Ser justo demais vai trazer dor, vai trazer desconforto. Agora, quando você é justo demais, espera, alguém vai falar mal de você. Quando o pastor tem que julgar uma causa entre irmãos, ele vai arrumar briga, porque um está certo e o outro está errado. E a justiça é exatamente isso: fazer separação entre o que é certo e o que é errado. Quando Jesus vem com a sua justiça, o que os fariseus fazem? Não estou gostando desse cara não, porque ele é justo demais. Vamos matar ele, vamos perseguir ele. Bem-aventurado vocês que são tudo isso, porque vocês serão perseguidos. Mas relaxa, tenha bom ânimo. Foi assim também com os antigos profetas, vai ser assim comigo. Grande é o seu galardão no céu. E então, irmãos, Jesus passa a falar sobre a luz e o sal.
ou o sal e a luz do mundo. Terminada então a sessão das bem-aventuranças, Jesus começa: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então, embora Jesus tenha finalizado as bem-aventuranças, não existe uma mudança radical de assunto. Jesus terminou de falar: bem-aventurados os perseguidos, vocês são o sal e a luz. Jesus não mudou de assunto radicalmente. Perceba aí no verso 13, parte A, e no 14 também, que ele fala: vocês são o sal da terra e luz do mundo. Nas nossas células eu fiz a seguinte pergunta: quem é o vocês que Jesus se refere? Quem é esse vocês que é sal e luz? E as respostas foram muitas. Este vocês, Jonatas, são os discípulos, são os ouvintes, somos nós, são os apóstolos, são os crentes. Sim, isso é verdade. O vocês são os ouvintes, somos nós. Só que esse vocês é um pouco mais profundo. Esse vocês tem um pouquinho mais de detalhe. Porque esse vocês se refere aos bem-aventurados. Não é um vocês qualquer. Não tem como, bem-aventurado, vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Como assim? Quer dizer que um não pacificador pode ser sal da terra e luz do mundo? Claro que não. Para você ser sal da terra e luz do mundo, necessariamente você precisa ser um bem-aventurado. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo pode ser compreendido como estes, os bem-aventurados, que eu acabei de qualificar, estes são o sal da terra e a luz do mundo. Então não se trata apenas de um logotipo de crente que a gente carrega, mas de uma qualidade que nós temos para sermos sal e luz. Você pode ter o nome de crente, você pode se chamar de protestante, você pode vir na igreja, ser o que for, mas se você não chorou por seus pecados, não é manso, não é justo, não é pacificador, não é puro de coração, sinto lhe dizer, sal e luz não combina com você. Até rimei. Sendo assim, Jesus está dizendo exatamente isso. São estas as qualidades do bem-aventurado, segundo o reino de Deus, são estas as qualidades que servirão para ser sal e luz. Antes da gente falar de sal e luz, vamos lá. O texto diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Mas a pergunta, mais uma vez, é: que mundo é esse? Que mundo é esse? Que terra é essa que Jesus está falando? Que mundo é esse que Jesus está falando? Por acaso Jesus está falando da terra, no sentido de terra, eu sou o sal que joga na terra? Ou Jesus estaria falando que eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do sol, eu sou a luz do cosmos? A gente sabe que não. Claro que não. Claro que não, sabemos que não. Jesus está se referindo à terra e mundo para se referir à humanidade. Vocês, bem-aventurados, são sal e luz da humanidade, e não da terra ou do cosmos. Então, sabendo que terra e mundo se refere à humanidade, a gente tem que responder a seguinte pergunta: beleza, Jesus, entendi que os bem-aventurados é o sal e a luz da humanidade, mas qual é a condição dessa humanidade? Que humanidade é essa? E um escritor chamado Martin Lloyd Jones diz o seguinte: as escrituras estão repletas de intermináveis ilustrações a esse respeito. Que respeito? Putrefação da humanidade. Vemos que isso ocorre desde o primeiro livro da Bíblia. Embora Deus tenha criado um mundo perfeito, devido à entrada do pecado, começou então a manifestar-se de imediato esse elemento de malignidade e de poluição. A gente lê o Gênesis 6 e ali nós vemos Deus dizendo: o meu espírito não agirá mais para sempre no homem, pois este é carnal. A poluição então fica tão densa que Deus teve de mandar o dilúvio. Após essa ocorrência, houve um novo começo depois do dilúvio, mas esse mesmo princípio maligno continuou operando, e assim chegou a época, por exemplo, de Sodoma e Gomorra, com uma pecaminosidade quase inconcebível.
Essa é a narrativa de toda a Escritura que constantemente ela nos apresenta. É uma persistente tendência para a putrefação da humanidade. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Que mundo? A humanidade. E qual é a condição dessa humanidade? Putrefação. Podridão. Pecado que corrompe o coração do homem e o afasta de Deus cada vez mais. Jesus diz: vocês são o sal e a luz da humanidade. E alguém deve perguntar: tá bom, Jesus, que humanidade é essa? Vocês são sal e luz desse mundo podre. E detalhe, você que é sal e luz, é nesse mundo que você está. Deus, eu não oro pedindo para que os tire do mundo, mas para que os guarde. Bem-aventurado, deixa eu te falar uma coisa. É neste mundo podre que você está, que você tem que ser sal e luz. Não é no mundo do Counter-Strike. Não é no mundo online. Não é no mundo da fantasia. Não é no mundo de faz de conta. É no mundo aqui. É no mundo de humanidade podre, longe de Deus, que você, que se considera um bem-aventurado, deve ser sal e ser luz. Agora vamos falar de sal e luz. Primeira coisa, vocês são o sal da terra. Primeira coisa que Jesus faz, e fica bem claro para nós: existe uma diferença entre sal e terra. Sal e terra não são as mesmas coisas. Cada um destes elementos tem suas características e funcionalidades. Não se planta flor em sal e não se faz casa Não se planta flor em sal e não se faz o quê? Comida com terra. Obrigado. Cada um tem a sua funcionalidade, suas especificações, características. Ou seja, o sal, meus amigos, é diferente do mundo. Não é a mesma coisa. Segundo, o sal tem a função, que eu acho que todos nós vimos, de ser antisséptico, como o Listerine. Certo? Para que serve o tal do Listerine? Para matar germes e impedir a putrefação dos seus dentes. O sal, então, tem a função de impedir ou retardar o apodrecimento dos alimentos. Todo alimento, por mais higiênico que ele possa ser, ele contém os seus germes e bactérias. Ele tem. E a proliferação destes seres é que causa a putrefação do alimento. Sendo assim, Jesus está deixando bem claro que vocês, bem-aventurados, são o sal da terra, aqueles que atrasam ou impedem a proliferação da desgraça que é esse mundo podre. E aqui eu quero fazer um detalhe, trazer um dado para vocês. E agora eu quero pregar para os ateus, ou aqueles que não querem igreja. No Brasil temos aproximadamente 80% de cristãos, seja ele de qual religião for. Eu quero pegar 1% desses 80%, que dá mais ou menos 1 milhão e 600 cristãos. Eu quero considerar que só esse 1% tinha a mesma natureza que o senhor Maicon Dias, ou que alguns aqui da nossa igreja. Eu quero propor aos ateus, aqueles que não querem igreja na terra, para que a gente devolva para vocês, na rua de vocês, para a família de vocês, essa galera que um dia foi traficante, que um dia foi assassino, que um dia roubou banco, que um dia fez refém. O que vocês acham da gente pegar, fechar a igreja e devolver essa galera para a rua? 1 milhão e 600 pessoas que antes tinham uma vida torta e hoje estão dentro da igreja, não praticando crime lá fora. Vamos devolver eles. Não existe nenhuma instituição na terra mais eficaz para impedir a putrefação da humanidade que a igreja. Não existe na humanidade nada mais eficaz para impedir a desgraça completa do mundo. Se a igreja sair daqui, vocês que estão aí fora estão ferrados. E por quê?
Porque nós somos sal. O sal também é tempero. O sal serve para temperar, para salgar as coisas. Pensa no seguinte, o sal ele é, primeiro, antisséptico, impede a putrefação e ele também é tempero. Vamos usar uma seguinte metáfora, uma parábola. Temos por aí muitos açougues. O problema é que boa parte desses açougues estão com problemas em suas geladeiras. E por isso vendem carne podre. Mas ainda há açougues que fazem a manutenção de suas geladeiras e conseguem armazenar bem as carnes e as põem para vender. Pessoas estão aí na rua procurando por carne. Mas não é todo açougue que tem carne bem conservada. Onde estão as boas carnes para consumo? E aqui o irmão Rubens e quem mora no Cidade de Salvador vai entender a referência. Onde estão as boas carnes para consumo? No mercadinho bem-aventurado. É lá que você encontra carne boa para consumo. Lá você compra todo tipo de carne. Lá tem uma carne que o corte se chama mansidão, que se chama justiça, que se chama pureza, que se chama misericórdia, que se chama paz. Essa carne está muito bem refrigerada e conservada para você poder ir lá comprar. Só que não para por aí. Pois o mercadinho bem-aventurado não é só um mercadinho, mas também uma churrascaria. Significa que por cristocidência, lá também é uma churrascaria. Ou seja, além de preservar a carne, o mercadinho e churrascaria bem-aventurado conserva essa justiça e também serve ela assada e muito bem temperada. O bem-aventurado é isso. É aquele que impede a putrefação da carne, que é a humanidade, e também dá para o mundo aquilo que ele precisa muito bem temperado. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que nós somos sal, nós somos aqueles que preservam... Imagina uma picanha. Picanha. Essa aqui é a minha picanha. Nós preservamos, vamos lá, 20% da picanha. Então 20% dá para comer. O resto não dá. Nós preservamos os bons costumes. Nós preservamos a família. Nós preservamos a justiça. Nós preservamos a paz. Nós temos mansidão. Nós somos pessoas que entendem que precisamos de Deus para nos guiar. Não somos arrogantes, somos fracos. Somos nós que preservamos isso. E quando alguém vem falar assim, estou precisando de mansidão, além de eu preservar isso como um conceito religioso, filosófico, o que quer que seja, para a sociedade, então eu estou precisando de justiça. Opa, a gente tem. Eu estou precisando de mansidão. Opa, tem também. Eu vou servir isso para você sendo manso, misericordioso, puro de coração, pacificador e etc. Preservamos e distribuímos. Somos também a luz do mundo. E agora, fica interessante. Depois que ele fala do sal, ele fala da luz. Então os bem-aventurados são a luz do mundo. Quando Jesus diz, vocês são a luz do mundo, podemos presumir e ter em mente, que, primeiro, Jesus falando que nós somos a luz do mundo, pressupõe que o mundo não tem luz. Você é aquilo que o mundo não tem, certo? Assim como o sal, então, a luz é uma figura metafórica. Jesus não está falando que eu sou uma lanterna do mundo. Ele não está falando que eu sou o refletor de um campo de futebol, por exemplo. Ele não está falando que eu sou uma lâmpada que ilumina a igreja. Não. É uma figura de linguagem para explicar alguma coisa. E assim como o sal, a luz era um elemento metafórico muito comum para aqueles que estavam ouvindo Jesus. Mas o que é essa luz? Como é que os ouvintes entendiam a luz quando Jesus disse que eles são a luz do mundo? Agora olha que interessante, para a gente compreender com um pouco mais de profundidade, a gente precisa voltar um pouco mais no tempo. Em aproximadamente 300 a.C., surge um homem chamado Alexandre o Grande. E ele, com um reinado muito forte, que conquista muito território rapidamente em apenas 12 ou 13 anos.
Alexandre, enquanto conquistava território e avançava o seu império, ele ia helenizando os povos que ele conquistava. O que é helenizar, Jonathan? É levar a cultura helênica, que nada mais é que a filosofia, a cultura e o idioma grego. Então, os conceitos da filosofia grega estavam muito presentes em todo o mundo antigo. E até hoje está presente em nossos dias. Então, ele vai avançando a filosofia grega e promovendo a filosofia grega, o idioma e etc. Por exemplo, um judeu falava provavelmente hebraico e grego. Um romano falava latim e grego. Quando o judeu estava no templo, ele estava falando hebraico. Quando o judeu ia conversar com um soldado romano, ele falava grego. Quando o soldado romano estava no quartel, ele falava latim. Mas todo mundo falava grego. Ou seja, o grego era o inglês da época. Então, o que isso tem a ver com a luz? O que isso tem a ver com a luz? Os pensadores gregos, da filosofia grega, entendiam a luz também como uma metáfora. Só que aqui que está o detalhe. Qual é a metáfora da luz? Iluminação. Iluminar mentes. Luz é... Sabe quando você fala? Tive uma ideia, acende uma luz. O Lucas falou isso ontem. Tive uma ideia, tive uma luz. Foi esclarecedor isso que você ensinou, Jonathan. Nossa, agora eu compreendi, agora está tudo esclarecido. Iluminou a minha mente. A ideia de luz tem a ver com fazer saber ou tornar conhecido algo que antes estava escuro. Ficou claro para vocês? Isso é luz. Quando uma mulher, por exemplo, Maiara deu à luz. O que isso quer dizer? Que no ventre da Maiara antes havia uma criança em escuridão no seu ventre. Tudo preto. Mas aí ela deu a luz. Não é dar a luz. Pegar e dar uma luz, uma lanterna. É dar para a luz. Fazer a criança, tirar ela da escuridão e dar ela a amostra da luz. Está aqui a luz agora. Como é o nome da criança que eu não sei? Isabel. Você agora é para a luz. Essa metáfora, então, tem a ver com conhecimento. E não é só uma peculiaridade grega. Porque o salmista diz assim, irmã: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela também é luz para o meu caminho. A palavra me faz entender aonde estão os meus pés, aonde eu estou pisando, e ao mesmo tempo ela também me dá entendimento enquanto eu vou caminhando. A luz é isso, aquilo que traz esclarecimento, conhecimento. O judeu estava cansado de entender isso. Saberia tranquilamente do que Jesus estava se referindo. Jesus diz: vocês são a luz do mundo. O que isso quer dizer? Jesus está explicando aos bem-aventurados que eles, os bem-aventurados, são o conhecimento, o saber, o perceber, a iluminação da mente da humanidade que está obscura pelas trevas. São eles, os bem-aventurados, que detêm o verdadeiro conhecimento, a verdadeira luz. O que é a luz? Um dia um caboclo chamado Saulo subiu num cavalo e percorreu ao caminho de Damasco. Do nada, uma luz. Ele cai do cavalo. E aquela luz fala assim para ele: Paulão, ou melhor, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Ou, em abrasileirado, por que você está dando murro em ponta de faca? Eu estou o tempo todo tentando te esclarecer as coisas e você está me perseguindo. Faz o seguinte, fica cego. Quando ele fica cego, na escuridão da sua cegueira, ele fala: agora eu entendi. Eu estava em trevas, agora eu estou em luz. Eu estava cego, agora eu enxergo. A luz que Jesus se refere, vocês são a luz do mundo, é essa luz que traz esclarecimento,
para os povos. Agora, mais um detalhe. Qual é a qualidade do vocês? Qual é a qualidade desse vocês? Porque ele acabou de falar, vocês são sal e vocês são a luz do mundo. Tá. A gente entendeu que a qualidade da humanidade, por exemplo, é podridão. Qual é a qualidade dos ouvintes de Jesus? Se você voltar no capítulo 4, está falando assim, ó. Enfermos, endemoniados, pessoas da Galileia, iletrados, pé rapado, nenhum rico, nenhum sábio. Quem são os vocês, ou qual a qualidade do vocês? Essa galera aí, que não são, mas são utilizadas por Deus para confundir os que são. Os que são fracos, mas são utilizados por Deus para confundir os fortes. São os que nada sabem para confundir aqueles que sabem muito. É esses loucos que Deus, para o mundo, que Deus utiliza para ser sal e luz do mundo. Perceba em nosso meio, quem aqui é iletrado? Eu não sei porquê, mas Deus tem um carinho especial com o pobre. Durante toda a história da igreja, aqueles que mais sofrem é a galera que mais Deus gosta. Não que o rico não pode ser, falo, claro que pode. Mas é impressionante como a igreja é composta de 99% de pé rapados como nós. Como nozes. E sabe o que ele fala pra gente? Vocês, nessa condição aí, ó, que são o sal e a luz do mundo. Agora tem um detalhe. Se você for sal e você for luz, e não ser utilizado ou não cumprir a sua função adequadamente, o texto vai dizer que é melhor te jogar fora para ser pisado pelos homens. Que não se faz uma cidade sobre um monte para ela não ser vista. Jerusalém é conhecida como a cidade-luz, e ela estava edificada sobre um monte. De longe você via Jerusalém, toda iluminada. Eu não vou fazer uma cidade no monte para ninguém ver. Eu estou fazendo para os outros ver mesmo. Eu não vou pegar uma luz e botar debaixo de um cesto para não iluminar nada. Não. A luz tem a função de iluminar. E o sol tem a função de salgar e preservar. Uma vez que não serve para isso, a gente joga fora e é pisado pelos homens. Aí a minha pergunta é, e que vila? Temos sido luz? Temos sido sal com eficácia? Ou a gente pode fechar a porta da igreja? Porque se não for para ser, fecha a igreja. Se não for para ser luz, se não for para ser sal, fecha. É um monte de bem-aventurado aqui dentro de quatro paredes fazendo nada. Não preservando o que tem que preservar, não salgando o que tem que salgar e não sendo luz para aqueles que estão nas trevas. E a minha pergunta é para nós: temos sido luz? Quando subimos aqui, nós levamos o verdadeiro conhecimento para as pessoas? Nós estamos salgando a vida dos irmãos que entram aqui podres de pecado? Se não tiver, joga fora. Deixemos-nos sermos pisados pelos homens. Eu vou encerrar. Lucas capítulo 4, versos de 12 a 17. Vou encerrar com mais duas observações. Lucas 4, 12 a 17 diz assim: Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, retirou-se para a Galileia. Deixando Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali. 14. Para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. O que o profeta Isaías disse? Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra e da morte, raiou uma luz. A minha pergunta é, vamos parar aqui rapidinho, que eu já termino. Quando Jesus apareceu como luz em Cafarnaum, por acaso ele apareceu lá como um refletor? Foi um farol de carro que apareceu lá? Foi um sol? Foi uma lâmpada? Foi uma lanterna? Não. Jesus apareceu com o quê? Que luz era essa? 17. A partir desse dia, Jesus começou a... Vocês estão morrendo? Jesus começou o quê? E o que ele começou a pregar? Não, vocês estão morrendo, né? Não é missa. Pode falar, gente.
O que Jesus pregou? Quer levar luz para o coração de alguém? Fala assim para ele: você está em pecado. O pecado está destruindo o seu coração. O pecado está te levando para o inferno. E quando você fizer isso, pode ficar tranquilo. Vão te tacar pedra. Relaxa, bem-aventurados os perseguidos. Relaxa. Não se preocupe. Quando começar a tacar pedra, na verdade você faz que nem os discípulos que foram presos. Eles foram presos, açoitados, tomaram um cacete. Depois soltaram eles não saíram assim: nossa, bateram em nós. Tô triste. O nego tá soltando fogos, gritando vai Corinthians e falando: fomos perseguidos como Jesus. Pregamos o evangelho, falamos dos pecados dos povos, fomos presos e açoitados, e assim como os profetas que foram mortos, e assim como Jesus, também nós foi. Porque eles falam assim, ele não fala nós fomos. Por obséquio ou por consequência das nossas pregações, nós fomos, perseguidos e humilhados e açoitados na escura prisão. Não, ele fala assim, nós foi, tomamos um pau e glória a Deus por isso. É assim que discípulo de Jesus prega. Por fim, quem é a luz? Jesus? João capítulo 8, verso 12. Diz assim, Jesus dizendo, João 8, olha aí. João 8, 12. Eu preciso acabar. Diz assim, Jesus dizendo aos fariseus: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Afinal de contas, Jesus, quem é a luz do mundo? É você ou é nós? Jesus, a luz é você ou é nós? A questão é, irmãos, que as duas coisas precisam ser consideradas em conjunto. Pois o crente só vai funcionar como luz do mundo por causa dessa conexão energética vital que ele tem com aquele que ele mesmo é a luz de todos os homens. Se somos o sal e luz, é porque o nosso Senhor é o sal dos sais, é a luz das luzes. Ele é quem mais preserva o mundo da podridão, convertendo os nossos corações e promovendo bênçãos aos homens. Ele é quem mais ilumina a mente dos homens e os leva para o conhecimento da verdade. Sendo assim, ele nos justifica para sermos justos, nos ama para amarmos, nos liberta para libertarmos, nos abençoa para sermos abençoadores. Ele preservou o coração da corrupção do pecador, para que ele seja para a terra essa mesma coisa. Ele ilumina a nossa mente para que sejamos a luz do mundo. Não tem como ser luz do mundo a parte da luz das luzes, da estrela da manhã. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E assim ele faz os nossos corações, um coração sem forma e vazio, e ele berra lá dentro: haja luz. E o detalhe, quando ele fala, é assim: não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem vai me impedir? Quando eu falo, acontece. Quando eu ilumino, acontece. Quando eu preservo, acontece. E assim, no dia que ele disse no seu coração: haja luz, eu creio que ele vai te preservar até os confins da terra, na condição de bem-aventurado. Vamos levantar e orar? Senhor, em nome de Jesus, nós, como igreja, nos apresentamos diante do Senhor para engrandecer o teu nome. Deus, eu quero, junto com a minha igreja, te agradecer por ter nos salvado. Tendo nos salvado, nos esclarecido, nos ter feito que nós venhamos conhecer, Pai, a tua palavra, nos transformado em homens e mulheres bem-aventurados. E eu te peço, Pai, que essa salvação sua venha surtir efeito
também na sociedade através de nós. Faça de nós, Pai, sal e luz para o mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos.